Olá, Guilherme, muito bom dia para você. Nós estamos aqui diretamente com a nossa convidada mais do que especial. Estamos aqui com a Juliana Megide. É isso? Falei certo, Juliana? Certo. Muito bem. Ela é diretora executiva de Relações Institucionais aqui da MS. E não bastando, ela também é presidente da creche MS. Muito bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada de poder dividir um pouquinho da nossa história hoje aqui com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco. Sabemos que a agenda é complicada, mas arrumar um tempinho para falar com a Transamérica, externar um pouco de todo o trabalho que é feito pela MS, por você aqui, em todos os setores, é muito importante para a gente levar para toda a nossa população. Para a gente começar aqui, Juliana, queria saber de você como que começou tudo isso, como começou a história da Juliana com a MS. Eu sei que é de longa data, mas como começou tudo isso? Então, eu estou aqui, já vou fazer 11 anos de empresa, né? Estou entrando no meu 11º ano de empresa. Eu sou química de formação, me formei em química, exerci durante muito tempo, trabalhei muito tempo em área técnica, 12 anos direto. E tive a oportunidade de fazer uma mudança na minha vida pessoal. Há 11 anos atrás, quando a minha filha nasceu, eu morava no Rio de Janeiro e a minha qualidade de vida com ela, ainda bebezinho, começou a pesar muito. E a minha família é toda daqui de Campinas, do interior de São Paulo também. E um belo dia eu acordei e falei, eu não quero mais isso pra mim. Eu fui em busca de uma nova possibilidade, já conheci algumas pessoas aqui na MS e fiz essa ligação, e 2 meses depois eu já estava aqui trabalhando com eles. E lá se vão aí quase 11 anos de trabalho. Eu já tinha uma admiração muito grande pela MS. A MS já estava no caminho de ser a maior indústria farmacêutica do país. E quando me foi dada essa possibilidade de trabalhar na área de relações institucionais, eu realmente abracei e fiz uma mudança geral na minha vida. Peguei a minha filha, meu marido e viemos do Rio de Janeiro para cá. Nossa, uma grande mudança, um 360. Mas as mudanças é bom quando vem para o bem, né? E trazem mais novos desafios. E esse seu desafio novo de relações institucionais, sabe, é um cargo muito importante, que tem muita responsabilidade, né? Como se consegue conciliar, né? Ser mãe, esposa, o cargo, os compromissos, é coisa que homem não consegue fazer. Na verdade, eu gosto de dizer que é o seguinte, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo o meu trabalho aqui na MS, eu realmente me dedico de coração, de corpo e alma. Mas, obviamente, para isso eu preciso ter uma estrutura em casa, né? Então, a primeira coisa é o meu marido, que é um super companheiro. Eu gosto de falar sempre para as mulheres, procurem pessoas que te apoiem e sejam realmente parceiros. Ele é um super parceiro. E ele me ajuda muito nessa loucura que né, o trabalho do dia a dia. A minha dedicação é muito grande para o trabalho e o trabalho exige muito da minha presença. A área de relações institucionais é uma área que se tem um pilar principal, que é o relacionamento seu, individual, da marca e da força da empresa. Você empresta também muito do seu CPF, muito da sua imagem para conduzir os trabalhos. Então eu preciso realmente ter uma pessoa do meu lado que entenda isso e que me dê o suporte necessário. E a minha filha praticamente foi criada aqui dentro da MS. Ela veio para Campinas com 2 anos de idade. Eu brinco que ela veio de fralda, de chupeta e mamadeira, e hoje é uma adolescente já, que vai fazer 13 anos. E esse amor que a gente sente pela marca, esse amor que eu dedico ao trabalho, ele contamina positivamente dentro de casa também. Então, a Natália, que é minha filha, ela já é uma amante da MS, ela já é uma adoradora da marca. Aonde ela vê a marca, o logo, ela fala: mãe, olha lá a MS. E isso é muito bom, porque eu sempre deixei muito claro para ela que o meu trabalho não é sofrido, muito pelo contrário, eu gosto de trabalhar e eu trabalho feliz. Para que ela também tenha certeza de que toda vez que eu saio de casa de manhã, depois que ela sai para a escola, ou o dia que eu não volto para dormir em casa porque eu estou trabalhando em outro lugar, em outra cidade, eu estou feliz e eu estou bem. Então, para que ela não carregue essa responsabilidade também
do sofrimento da mãe, né? Muito pelo contrário, ela sabe que eu estou muito bem e estou trabalhando feliz. Isso é sensacional, porque quando uma empresa proporciona felicidade aos seus colaboradores, tem um outro resultado, né? Falando em colaboradores, Juliana, eu queria saber de você quais são os eventos, quais são as ajudas, né? O que a AMS faz em prol de seus colaboradores, das mulheres que trabalham aqui, que são muitas, né? São muitas. A gente já passamos, somos maioria feminina já. Até o ano passado era 49-51 a favor dos homens, mas esse ano a gente já inverteu, então a gente já está 51% mulheres e 49% de homens. Eu brinco que o mundo realmente é das mulheres, a gente tem visto as mulheres cada vez mais fortes no ambiente de trabalho. E aqui a gente tem algumas coisas que eu admiro muito do ponto de vista das nossas colaboradoras, né? Eu não tenho como me furtar de falar da creche, até porque a creche realmente é um trabalho de muito orgulho. A nossa creche tem 16 anos, é uma parceria público-privada com a Prefeitura de Hortolândia. Gostaria muito que outras empresas se inspirassem nessa parceria para que a gente tivesse mais creches modelo como é a nossa. Então as nossas colaboradoras têm a possibilidade de deixar os seus filhos a partir dos 6 meses de idade, porque a MS concede 6 meses de licença maternidade. Isso. Nós somos empresa parceira, então a gente concede 6 meses de licença maternidade. A partir do 7º mês, se a colaboradora não tem férias, ela volta a trabalhar. Se ela tem férias ainda, muitas ficam o 7º mês em casa também. E aí elas têm condições de trazer as crianças. Nós temos o sistema de transporte da MS, os fretados, que buscam os colaboradores nas suas cidades, nos seus bairros, nas suas ruas, e eles vêm com as crianças dentro do ônibus. Aqui, quando eles chegam no início ou no término dos turnos, existe uma van especializada, uma empresa que é contratada especificamente para creche, que conduz as crianças. Com assentos especiais. Sim, com as cadeirinhas todas conforme manda a lei. E eles levam as crianças até a creche e lá elas têm todas as refeições e todo o trabalho pedagógico que é feito em conjunto com a prefeitura. Fora que a gente tem, obviamente, uma flexibilidade. Nós temos um ambulatório aqui com vários médicos do trabalho, então a gente acompanha a saúde das mulheres também no pós-retorno ao trabalho, né? Nós temos os nossos médicos aqui que são sensacionais. Temos a doutora Sarita, que é a responsável principal, que também é mulher e que também tem essa sensibilidade. E a gente tem muito orgulho aqui do trabalho que a gente faz com as mulheres. Principalmente porque as mulheres aqui, elas realmente lideram em todos os campos, em todas as áreas e em todos os níveis hierárquicos. Que bacana, isso é muito satisfatório saber isso, que as pessoas que trabalham, as mulheres, principalmente que trabalham na AMS, tem esse olhar diferenciado, tem esse olhar carinhoso da empresa para com todas as mulheres. Agora, Juliana, sobre a sua profissão, relações institucionais, quais foram as grandes dificuldades que você achou no início frente a toda essa complexidade que a gente sabe que existe ainda, né? Quando os homens veem uma mulher num cargo alto, ficam lá se perguntando, se falando. Nesse aspecto, nesse espaço, qual a sua maior dificuldade e que você passou em todos esses tempos? Eu vou ser bem sincera, né? Para isso eu preciso pegar dar um passo para trás e falar um pouco da minha criação. Meu pai é militar do Exército, minha mãe é fonoaudióloga, sempre trabalhou fora de casa. Eu tenho uma irmã mais nova também, que hoje é procuradora do município de Cuiabá. Então, dentro da minha casa, apesar do meu pai ser militar, a minha mãe sempre conduziu tudo com maestria, né? Então, eu fui educada num lar de muita disciplina, de muita objetividade, mas também de muita tranquilidade para controlar o dia a dia. E isso eu acho que eu fui pegando um pouco dessa normalidade de ter esse controle todo dentro de casa, e eu apliquei um pouco desde o início, desde a época da faculdade, dentro do meu ambiente de trabalho. Eu tenho eu não costumo pensar nas dificuldades.
eu sou uma pessoa bem orientada à solução de problemas. Então, para mim, o resultado é a maior vitória. Para alcançar o resultado, eu não olho os obstáculos. Eu olho, na verdade, o que eu tenho que fazer para superar tudo e chegar lá no final. Dito isso, eu tenho um costume de adotar sempre uma postura muito respeitosa. O ambiente de trabalho, para mim, apesar dele ser um ambiente mais masculinizado, e ele é muito masculinizado, principalmente em Brasília, que é o maior campo de trabalho da área de institucional, eu sempre tive muita tranquilidade de conduzir, de me portar e também de fazer todo o relacionamento que eu preciso para que o problema fosse solucionado. É lógico que de vez em quando a gente enfrenta alguns olhares do tipo, a mulher precisa se colocar 2 vezes mais forte e 2 vezes mais correta para ser ouvida. Mas eu te confesso que ao longo desses anos eu tenho visto isso um pouco mais normal. A normalidade de as mulheres estarem nesse ambiente tem feito com que os homens aceitem de uma forma mais simples. Mas ainda tem aqueles, principalmente pessoas de outras gerações mais antigas, que olham para você de uma forma a duvidar da sua capacidade. E aí nessa hora realmente eu incorporo a filha de militar mesmo, disciplinada, tenho muita tranquilidade para falar e também tenho muita segurança no trabalho que eu falo. Então acho que aos poucos eu vou mostrando para as pessoas que eu realmente estou ali com um motivo sério e sempre olhando a missão da MS, que é cuidar das pessoas. E o fato de eu trabalhar com medicamentos, com indústria farmacêutica, abre muitas portas também. E as pessoas estão mais dispostas a escutar. Então é um misto de tudo, mas eu realmente te confesso que essa área institucional ela também tem ficado mais feminina. Olha que legal, isso é muito bom de saber, até porque a gente fica mais tranquilo, porque em casa e no trabalho, com certeza o público feminino é muito mais atencioso, é muito mais respeitoso, é muito mais tranquilo, tenho certeza disso. Falando um pouco da creche, que também a senhora é presidente da creche e tem um carinho gigantesco, quais são as outras ações que a MS também faz, que outras empresas possam ver, possam saber e também copiar para poder trazer mais dignidade, trazer mais alegria às pessoas, né? Que a MS é uma empresa que cuida de pessoas. Isso é muito legal. As outras atividades, as outras coisas que a MS faz em prol das pessoas, tem muita coisa também por aqui, né? Bastante coisa. Eu tenho 2 iniciativas que eu tenho muito orgulho de ter conduzido aqui dentro e hoje elas caminham naturalmente, que eu vou trazer aqui para vocês, que a primeira é a nossa parceria com a AMA, que tem como presidente a Priscila, que também é uma mulher muito forte, de muita garra. A AMA é uma instituição, uma associação de mães e pais para crianças autistas e com TDAH, que estão aqui em Hortolândia, mas não atendem só a Hortolândia, atendem também as crianças aqui da região. Nós fizemos e criamos uma parceria com ela, já estamos no 3º ano. Construímos e entregamos 2 salas de atividades sensoriais para elas, para as crianças poderem ter mais condições de serem atendidas pelos psicólogos. Essa é uma parceria que a Prefeitura de Hortolândia também entra com ajuda, mantém a casa, por exemplo, que a AMA hoje a sede paga pela Prefeitura. Também a gente está estendendo a doação de medicamentos para essas crianças. Então, todos os medicamentos que a MS fabrica e que as crianças precisam, a gente entrega como uma forma de doação para tirar um pouco do custo, né, que as famílias possam ter com essas crianças. E o ano passado nós fizemos uma iniciativa muito legal, uma ideia minha e da Priscila, que foi um olhar diferenciado para as mães das crianças. Porque só quem tem ou conhece, né, alguma mãe de criança neurodivergente, no caso com autismo ou TDAH ou qualquer outra neurodivergência,
que sabe o quanto que a mãe se sacrifica em detrimento do filho. Então a mãe ela realmente chega a se anular para cuidar 100% do filho. E aí no Dia das Mães e depois no Dia das Mulheres, depois no Dia das Mães, nós fizemos 2 iniciativas para as mulheres, para as mães, onde a gente levou alguns produtos, alguns suplementos alimentares, alguns cosméticos, para que as mães pudessem também ser cuidadas e ficassem um pouco mais felizes também, para poder darem mais amor e mais felicidade para os filhos. Essa é uma iniciativa que me orgulha demais e eu convido outras empresas, não só da região, mas também do estado de São Paulo, que quiserem para fazer algum tipo de ajuda. É uma associação muito séria, conduzida por uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, que merece toda a nossa atenção. E a segunda questão é uma questão de um trabalho que nós fizemos com a OAB, aqui de Hortolândia, e com a Delegacia da Mulher, para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse trabalho é um trabalho também que me enche o coração de orgulho, porque é um trabalho que visa atender essas mulheres vítimas de violência doméstica, que em sua maioria voltam para os lares com o violentador, por falta de opção e por falta de renda própria. Muitas acabam sendo dependentes, né, das pessoas, dos maridos que as agridem, e elas acabam voltando para casa por falta de opção. E aí a gente fez uma parceria com elas e a gente recebe currículos com frequência dessas mulheres aqui. E quando a gente tem vagas em aberto e que não precisam de muita especialização, a gente dá prioridade para esses currículos, para a gente tentar trazer essas mulheres para o ambiente de trabalho, porque também passando mais tempo no ambiente de trabalho, elas também estão um pouco menos disponíveis para serem agredidas, né? E ao mesmo tempo a gente dá a condição para elas de terem uma renda e poderem, de novo, decidir. Eu acho que a primeira coisa que a mulher tem que ter é o poder da decisão, é a escolha. E ela não pode ser vítima da falta de escolha. Então, esses 2 trabalhos que eu realmente tenho muito orgulho da gente conduzir aqui, virados especificamente para mulheres, e eu rogo aí as outras empresas que ajudem, né, e que também procurem. Eu estou à disposição também, caso alguém queira saber mais detalhes para poder ajudar. Isso é uma atitude sensacional, até porque a violência física é só uma, mas tem várias. Tem a violência verbal, a violência financeira. Sim. Né? A psicológica, a psicológica, né? Que é terrível. Então a gente sempre fala para as mulheres, o poder da decisão é de vocês. E a mulher ela tem muito mais poder, infinitivamente maior do que o homem, de tomar a decisão, de resolver as coisas, de ter a cabeça mais centrada. Né? Então é muito louvável essa atitude sua junto com a MS aqui para trazer dignidade a essas pessoas. Isso é muito, muito bacana mesmo. Posso aproveitar até e falar para você, se alguma mulher estiver escutando a gente e quiser mandar o currículo, que entre no nosso site www.ems.com.br, procure lá a aba Trabalhe Conosco e mande o currículo para nós. Se tem um campo de observação, um campo que ela pode escrever, que ela escutou a entrevista ou que ela precisa como um primeiro emprego ou como uma fonte de renda, e a hora que chegar aqui no nosso RH, a gente vai ter um olhar diferenciado também. Olha só, gente, ems.com.br, entra lá, vai na aba Trabalhe Conosco, envia o seu currículo e aí nas observações coloca lá todas essas observações que a Juliana falou aqui, que com certeza o olhar, não digo um olhar clínico, um olhar carinhoso para o seu currículo, para a sua história, e com certeza pode vir aí umas novas Julianas da... Um olhar de cuidado, que é a nossa missão aqui, cuidar das pessoas. Agora, Juliana, cuidar das pessoas é muito interessante. Você falou em Brasília tem muito mais homens no poder, podemos dizer assim. Nós somos um país que predominantemente tem muitas mulheres. Sim. Quase, acho que 50% da população brasileira é feminina. Dito isso,
Você não acha que seria mais interessante as mulheres apoiarem mais mulheres na política? Como é que você consegue ver esse aspecto aí? A gente tem muitas iniciativas, os próprios partidos, né, políticos têm iniciativas de mulheres. Tem hoje no Brasil uma bancada feminina muito forte, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu tenho muito orgulho de poder acompanhar o trabalho delas de perto. Aqui no estado de São Paulo também tem uma iniciativa muito forte de mulheres na política. Tenho visto com muito bons olhos o aumento do número de mulheres se envolvendo com política. Tenho visto também uma receptividade muito grande, principalmente em Brasília, mas também nos estados, nos governos dos estados, para esse aumento do número de mulheres. Mas eu ainda entendo, né, que as mulheres elas ainda olham para a política com um olhar um pouco ainda de distância, né? Temos aquelas mulheres que nascem e crescem em famílias de políticos e para elas isso já é uma coisa normal. Mas as nossas mulheres que não têm ligação com a política ainda enxergam a política como uma coisa distante. E eu entendo, e quanto mais eu trabalho nessa área, mais eu vejo que as mulheres, quando elas partem para estudar e para se dedicar à política, elas fazem de uma forma muito positiva, com um olhar muito mais do todo, no sentido de realmente trazer a visão do cuidar do Brasil para dentro da política. E elas fazem com maestria. Com certeza. Então, realmente eu entendo que a gente tem que ter mais mulheres. A escola, infelizmente, ainda não tem essa criação, essa educação virada para a política. Acho que a gente precisa realmente trabalhar um pouco mais os nossos jovens. Hoje os nossos jovens podem votar a partir de 16 anos. Mas tem muitos jovens que optam por começar a votar a partir dos 18 mesmo. Mas eu, na última eleição de prefeitos, né, eu acompanhei muito as informações do Tribunal Superior Eleitoral, aonde mostrou que dos jovens de 16 anos que pediram títulos de eleitor, a maioria eram mulheres. Olha que legal. Então eu fico muito feliz de ver as mulheres realmente se interessando para tirarem títulos de eleitor e poder votar. E eu espero que a gente tenha aí nas próximas gerações uma equalização maior do número de mulheres na política. Elas fazem muito bem, viu? Porque eu acompanho o trabalho de perto. Muito bom. E Juliana, queria te falar um pouco agora da parte tecnológica, né? Como funciona para você toda essa tecnologia, a inteligência artificial e os devices, né, todos os dispositivos no campo institucional? Como está isso hoje dentro da MS? Então, hoje a gente tem aqui, para o institucional diretamente, nós temos robôs aqui de inteligência artificial que fazem leitura dos jornais, que fazem leitura dos diários oficiais, tanto o federal quanto os municipais, estaduais, em todos os estados do Brasil aqui, para nós, os municípios, em temas relevantes que a MS esteja ligada. Então, a MS fornece medicamentos do norte ao sul, a gente tem uma cobertura aí, é a maior indústria farmacêutica de cobertura em todos os municípios do Brasil, populações ribeirinhas, enfim, toda a extensão do nosso território nacional. E a gente tem trabalho com municípios, estados e governo federal. Então nós temos a inteligência artificial que faz a leitura desses diários oficiais para que a gente acompanhe atas de pregão, que a gente acompanhe novos registros ou informações que estejam ligadas diretamente ao negócio da empresa. E a gente tem também assessorias, né, que nos ajudam a fazer os acompanhamentos dos projetos de lei, que trabalham com temas mais relevantes, seja na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seja nas secretarias de saúde, e eles fazem esse acompanhamento conosco para que a gente tenha um direcionamento aí para continuar mudando a história da indústria farmacêutica no país, que é o que a MS tem feito.
Que legal, a OMS não tem como. Quando a gente pega algum frasco de qualquer remédio, qualquer medicamento, quando você vê lá o OMS, você já fica confiável, já pega, porque ali você sabe que vai ser muito bem tratado, né? Vocês têm também uma política de doação de medicamentos, né? Como funciona isso? Como está isso hoje? Eu tenho também um orgulho muito grande dessa política, porque foi uma política que a gente começou aqui na área institucional e a gente também está trabalhando, até é importante falar, a gente está trabalhando um projeto de lei em Brasília para isentar tributação de medicamento. Muito pouca gente sabe que para doar medicamento a empresa paga. Para doar medicamento, a empresa tem que pagar? Paga os tributos. A gente tem que recolher os impostos normalmente. Então, a gente despertou para isso na época da pandemia. A gente fez muita doação de medicamento. A gente já faz doação de medicamento como uma ação normal da MS. É rotineiro. A gente tem um projeto aqui com a Prefeitura de Hortolândia, com a nossa primeira-dama, Dona Maria, que conduz o Fundo Social de forma brilhante, e ela tem um projeto de doação de medicamento dentro do fundo. Então a MS, popular, exatamente, a MS é a principal contribuidora aí desse trabalho da Dona Maria no Fundo Social. Mas assim como aqui em Hortolândia, a gente tem esse trabalho da farmácia direcionada à população em outros municípios. Sumaré, Montemor, a gente doa aqui para toda a região, a gente doa para Campinas, no Brasil inteiro. Sendo o local tendo condição e tendo as licenças sanitárias necessárias para a doação, a MS pode fazer essa doação. Então a gente doa para santas casas, para hospitais e também para as secretarias de saúde do Brasil todo. Mas quando você emite a nota de doação, você tem que recolher os impostos. E esses impostos, dependendo do tamanho da doação, ele chega a ser muito caro. Ele chega a ser mais caro do que você mandar destruir o medicamento. Nossa. Porque para destruir o medicamento a gente tem um custo. O medicamento não pode ser jogado em qualquer lugar. Ele tem uma destinação específica. Então a gente tem contrato de destruição de medicamento vencido. Para doar, muitas vezes eu pago mais do que se eu fosse descartar. Então, a gente se atentou para isso na época da pandemia, que foi uma necessidade de doação de medicamentos muito alta. E aí a gente começou a trabalhar um projeto de lei em Brasília, né, que já passou pelo Senado Federal, agora está na Câmara dos Deputados para ser votado, já está em regime de urgência, que é justamente para isentar a tributação de doação de medicamentos para locais reconhecidos pelo governo federal como sendo aptos a receber. Isso não faz sentido nenhum, você tem que pagar para poder fazer a doação. Isso é um projeto que tem que ser aprovado com a mais rapidez possível, porque isso até inibe, eu acredito, vocês de aumentar o número de doação, porque vai ter que pagar. Isso não existe, você está fazendo a doação, está ajudando pessoas. Exatamente. A gente nunca deixou de doar por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, essa verba que está sendo gasta poderia estar sendo implantada em outro projeto, né? Então, é um projeto que teve uma aceitação muito grande. Ele é um projeto que ele tem um apelo muito forte. Ele tem uma necessidade de urgência realmente muito alto, e a gente está aí esperando que para os próximos meses a gente tenha uma sanção desse projeto de lei pelo presidente da República, que a gente possa aumentar e também convidar outras empresas a abraçar essa causa da doação. Com certeza, nós vamos acompanhar esse projeto, vamos também noticiar aqui toda e qualquer movimentação dentro desse projeto e pedir aí, como a Juliana falou, que as outras empresas também entrem nessa brigada, nessa junção de todo esse projeto. Juliana, está chegando aqui o final da nossa entrevista, né? E já extrapolou. Mas tudo bem, é uma boa causa. Quando a conversa é boa, o assunto
vai longe, não tem problema. Eu sou suspeito, né? Eu adoro falar das coisas que a gente faz aqui na empresa. É muito bom. E a Transamérica, com o nosso editorial sempre de coisas boas, é muito legal. A gente pode fazer até um momento MS para sempre você estar falando das coisas boas aqui, combinado. Que vai ser muito legal trazer tudo isso. Para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres empreendedoras, as mulheres de cargo de chefia, as mulheres que precisam de uma mensagem de uma mulher como você, que eu não vou dizer empoderada, é uma pessoa iluminada, que tem aí, que toca com maestria todo esse departamento aqui da MS no Brasil inteiro e no mundo também. A sua mensagem para todas as mulheres. Primeiro, eu queria dizer para elas que eu tenho muito orgulho de ser mulher e eu tenho certeza absoluta que as mulheres, elas fazem e farão a diferença no mundo. O que eu posso dizer é que a gente não deve nunca esmorecer, a gente não deve nunca se sentir minimizada, que a gente olhe para cima, olhe para frente sempre, buscando os nossos objetivos, que não existe absolutamente nada nesse mundo que uma mulher com determinação, com disciplina e com garra não consiga fazer. Então, que eu indiretamente estou com elas no mesmo objetivo, que é a gente tornar esse mundo um mundo melhor. Muito bem. Com essa frase, com esse intimato aí a todas as mulheres, nós vamos ficando por aqui com essa entrevista muito legal. Muito obrigado mais uma vez. Nós conversamos aqui com a Juliana Megide, que está aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Ela é diretora de Relações Institucionais da MS e também presidente da FEST, tá, gente? Então, não pode esquecer. Não pode esquecer. Muito obrigado, Juliana. Imagina, obrigada a você, foi um prazer. Guilherme, fica contigo. Tchau, tchau. Valeu, Lobinho. A gente volta amanhã, 6h30 da manhã, aqui na Transamérica com Transamérica Notícias. E você fica agora com o Giro Transamérica com o Nando e a melhor programação do Rádio Campineiro. Até amanhã e boa quinta-feira a todos. Você ouviu Transamérica Notícias. De volta amanhã, às 6 da manhã.